Olá, professores e professoras. Estamos reunidos para mais uma formação dentro do espaço do ATPC. Hoje nós vamos falar um pouquinho, com foco na SEI, a Semana de Estudos Intensivos, e também uma formação no MMR da diretoria, tá? Que tem como principal tema resgate das habilidades essenciais de suporte de língua portuguesa e matemática. Bom, para a gente começar esse encontro, eu vou trazer uma mensagem de boas-vindas, tá? Sucesso não significa jamais fracassar. Sucesso é persistir enfrentando e lutando a cada passo, a cada fracasso. Para nós que somos professores, qual que é o sucesso? O sucesso é o que o nosso estudante sabe, né? O que ele aprende, é a aprendizagem desse estudante, né? E a gente só vai conseguir essa aprendizagem persistindo nesse processo, dia após dia, né? Bom, a formação de hoje tem como responsável eu, Cristina Chacua, que eu sou professora especialista em currículo da área de matemática. E também a professora Tatiana Silva, que logo mais vai estar falando com vocês, que é professora especialista de currículo em língua portuguesa. Tudo bem? Muito bem, qual que é o objetivo desse encontro? Resgatar as habilidades essenciais e de suporte de língua portuguesa e matemática através de estratégias metodológicas, partindo da análise dos resultados da AP, com vistas à elaboração de plano de recuperação ou plano de aula para este resgate. Então, a Semana de Estudos Intensivos é de suma importância para o resgate dessas habilidades em defasagem. Então, para essa ação, para você conseguir fazer esse resgate, o que é necessário? É necessário que você, professor, conheça quais são essas habilidades que precisam ser resgatadas, tá certo? Para vocês entenderem como é que nasceu essa formação aqui na diretoria, o que acontece? Cada escola tem, o seu plano de melhoria do MMR e nós temos aqui o nosso da diretoria, que é uma demanda, tanto em língua portuguesa como em matemática, de melhores índices, e aí a questão era formar o PC, o PCG, o PCA, o PCAE, e os professores, quanto às estratégias metodológicas para a aquisição das habilidades essenciais e de suporte. Então, nós entendemos, gente, que é importante para esse resgate que eu consiga saber quais são essas habilidades. Eu posso ter metodologias 1000, se eu não souber qual é a habilidade que eu tenho que trabalhar, vai ficar um pouco complicado, tá certo? Bom, então, a gente vai confrontar essas habilidades essenciais previstas, tá, para serem trabalhadas no primeiro bimestre de 2022 para o 9º ano, tá? Então, o que acontece? Isso aqui é um resultado do que já aconteceu. Então, nós estamos olhando para trás, tá certo? E o que a gente pode verificar nesse exemplo? Que essas habilidades essenciais, elas foram trabalhadas, tanto na nossa matriz de habilidades essenciais, como lá nas habilidades previstas para serem avaliadas no CAED. Outro ponto que a gente tem que lembrar é que no final do mês de maio, a SEDUC, ela priorizou o material de formação para os nossos estudantes, o Aprender Sempre. Então, a gente percebe que essas habilidades estão sempre lá. Aqui, só para a gente comentar um pouquinho, só para vocês entenderem. Essa turma era uma turma de 9º ano. A habilidade que foi avaliada é uma habilidade de 8º ano, tá aqui, habilidade no currículo paulista, e temos também aqui a questão do índice da diretoria. E aqui, gente, nessa área aqui maior, a gente tem o exemplo desse item. E sempre vem um número, só para lembrar vocês, esse número que vem na questão, no exemplo da questão de prova, é um número de classificação do CAED. É um número interno deles, não nos diz nada nesse momento. Tá? Eles usam para poder classificar essa habilidade.
Então, o que a gente pode evidenciar, né? Que essa habilidade de 8º ano, eu vou ter 3 habilidades de suporte. Eu consigo ver essa habilidade lá no 7º, no 6º e no 5º ano. E uma outra coisa que eu consigo também perceber é que ela vai ser trabalhada, né? Ela vai virar uma habilidade de suporte para habilidade quando ela for trabalhada lá no ensino médio, tá certo? Muito bem. O que nós temos aqui? A gente vai pegar um exemplo, pessoal. Esse é o resultado da diretoria, tá certo? De uma 2ª série do ensino médio de matemática. O que a gente pode perceber? Olha, de questões exclusivas, né, com habilidades exclusivas do ensino médio, nós só temos 2, tá certo? Essas 2 aqui que nós temos evidenciados. As outras todas são de anos finais. E pasmem, nós temos uma aqui, ó, a primeira habilidade que foi avaliada nessa prova, nessa AP do primeiro bimestre, é uma habilidade de 5º ano. Que habilidade é essa? Figuras espaciais e suas planificações. Prismas, pirâmides, cilindros e cone. E analisar, nomear e comparar seus atributos. Gente, nós estamos falando de uma turma de 2ª série de ensino médio e ela só teve 50% de acerto. Então, quando a gente vai priorizar essas habilidades, eu tenho que analisar que habilidade é essa, quando ela foi trabalhada e qual é o nível de acerto dela. Então, embora ela tenha tido um acerto de 50%, por que ela nos traz, assim, essa questão de ficar em evidência? Porque é uma habilidade de 5º ano. Tá? Então, é isso que é importante a gente lembrar. O que acontece? Eu preciso entender, né, que a aprendizagem, dentro do currículo paulista, ela é em espiral. Então, a espiral do aprendizado é uma estratégia pedagógica que propõe que um assunto seja revisitado pelos estudantes ao longo de sua vida escolar, trabalhando com diferentes níveis de complexidade e, consequentemente, estudando e estimulando o aprofundamento dos seus conhecimentos. Então, veja bem, não é, pessoal, uma espiral como a de um caderno. É uma espiral de que a cada vez que você volta ali naquele tema, você amplia o seu conhecimento, tá certo? Então, é nesse sentido que a gente precisa entender. E quando a gente pega o currículo paulista, isso está muito evidenciado nos anos finais, tá? Aliás, no ensino fundamental todo. E você separa por temas, você percebe esse crescente, né, dessa aprendizagem em espiral, tá certo? Aqui, pessoal, acho que vai ficar até um pouquinho difícil para vocês verem, mas esse material ele está disponível lá no site da diretoria, tá? No site, na parte do núcleo pedagógico, tá? Vocês podem ter acesso a esse material para vocês estudarem um pouquinho melhor, caso assim o desejem. Eu tenho aqui, ó, o 5º ano. Esses estudantes, eles viram essa habilidade aqui, ó, algo de suporte no 4º, no 3º, no 2º e no 1º ano. E ela vai aparecer também no meu 5º e no meu 6º ano. No 7º, no 8º e 9º ano, o enfoque não é geometria espacial. Então, a gente começa a focar outras coisas, só que depois eu vou precisar desses conhecimentos no ensino médio. Então, entende-se que quando ele chega aqui nesse 6º ano, ele já deu conta desse conhecimento básico de geometria espacial. E a gente percebeu pelos resultados da AP lá que eles apresentam dificuldade. Então, gente, o que nós fizemos? Nós colocamos aqui como exemplo os resultados, tanto de língua portuguesa como de matemática, de uma escola da nossa diretoria. Aqui são as habilidades, tá certo? E aqui a gente tem o código dessas habilidades e também a porcentagem de acertos. E aí a gente conversou com os PCs de vocês, uma forma de eu conseguir ver essas habilidades. Então, qual foi a primeira questão aqui?
eu teria que pegar essas habilidades todas que foram trabalhadas e classificá-las por ano série. Então, olha só, naquela prova lá do 9º ano, que a gente está usando para exemplificar, ó, eu tenho 2 habilidades de 6º ano, eu tenho 10 habilidades de 7º, 4 habilidades de 8º e 5 habilidades de 9º ano. Então, aqui eu coloquei quais são essas habilidades e qual foi o percentual de acerto delas. E aí, gente, eu preciso criar um critério para eu poder selecionar essas habilidades também. Então, é assim, a média de acertos em matemática desta turma era 28%. Então, você tem esse dado lá no CAED. Então, o que a gente colocou? Todas as habilidades que estivessem abaixo de 28% eram as habilidades que deveriam ser trabalhadas, tá certo? Então, foi isso aqui que a gente colocou. E quando a gente faz essa classificação, a gente percebe que temos 7 habilidades para serem trabalhadas, né? Resgatadas ali por essa turma. Então, vamos supor, se você tiver uma turma que a quantidade de acertos dela gire em torno de 40%, aí, né, você vai ver o quê? Tudo que tiver abaixo dos 40%. Então, é mais ou menos isso. Peça para que o professor coordenador da escola de vocês explique um pouquinho como é que isso funciona, que eles vão conseguir ajudar vocês. E aí, aqui estão essas habilidades. Então, olha só o que acontece. Dessas 7 habilidades, eu consigo agrupar 3 delas, tá? Então, eu tenho uma de 6º ano, uma de 7º ano e uma de 9º ano. A de 6º ano, ela diz que o estudante, ele teria que reconhecer os números racionais. Depois, no 7º ano, que ele conhecendo esses números, ele comparasse esses números racionais. E lá no 9º ano, que ele reconhecesse o que é um número irracional. Então, eu consigo pensar que quando eu for trabalhar o resgate, eu posso procurar uma habilidade de suporte para trabalhar essas 3 aqui. Que é isso que a gente vai mostrar para vocês. As demais outras habilidades lá daquele grupo de 7, a gente não consegue agrupá-las. Então, elas vão ter que ser trabalhadas individualmente. E aí, qual que era a nossa proposta? Que se fizesse um plano de recuperação. Só que assim, é o professor de matemática, é o professor de português que tem que fazer? Tá. Se você conseguir colocar quais são as habilidades que ele não domina, né, dentro desse critério, por exemplo, que a gente colocou aqui, né, como exemplificou para vocês e os coordenadores conhecem, o que acontece? Ok, vamos trabalhar português, vamos trabalhar matemática, mas e os outros componentes, e as outras disciplinas, né? A gente quer que elas nos ajudem, só que para elas poderem nos ajudar, elas precisam saber que habilidades são essas. Então, aqui na proposta do nosso plano, a gente tem aqui, ó, é dos anos finais, e aqui a proposta são todas as disciplinas que esses estudantes vão ter. Então, o professor vai lá ver a habilidade, eu, professora de história, eu vou lá ver qual é a habilidade que está em defasagem. Aí, pessoal, o que eu faço? Eu vou pegar e vou mostrar para o professor, e aí ele vai falar assim, olha, eu consigo trabalhar isso. De repente, ele consegue trabalhar naquele bimestre. De repente, ele não consegue. Ou ele vai trabalhar com você naquela semana de estudos intensivos. Ou, de repente, não consegue. Mas a gente só vai saber se a gente conseguir fazer uma seleção bem feita e dar conhecimento para os nossos outros professores, tá? Então, aqui a gente também tem a mesma coisa para o ensino médio, tá certo? E a gente tem todos os componentes aqui do ensino médio. É lógico que isso vai variar um pouco, né, por ano série, e a gente colocou até um espaço aqui também para os aprofundamentos. Eventualmente, o aprofundamento também, né, o que foi trabalhado no aprofundamento também pode nos ajudar ali naquele resgate dessas habilidades, tá certo? Depois, o que a gente traz? Os espaços que vão ser usados, né,
que metodologia, quais estratégias, né? Que recursos vai ser utilizado, aí elas são iguais tanto no fundamental como no médio, tá certo? E aí a gente tem toda a questão do desenvolvimento, tá certo? A forma de avaliar, então, lembra, avaliar é dar uma devolutiva também, tá? Eu não avalio para mim, eu avalio para o meu estudante também, tá? E aqui o espaço das referências. Então, aqui, o que a gente fez? A gente pegou aquelas 3 habilidades que a gente trabalhou com vocês, que a gente já colocou para vocês, que nessa turma aí que a gente está exemplificando teve problema com números racionais e irracionais, e nós fomos procurar uma habilidade suporte para trabalhar ela, tá certo? Então, que habilidade é essa? Identificar diferentes escritas nas representações fracionárias e decimal, com o apoio de representações gráficas, tá certo? Identificando frações e esquematizando-as, tá certo? Então, se os meus estudantes não entendem números racionais, não conseguem classificá-los e não automaticamente não vai entender o que é um irracional, eu tenho que dar um passo atrás. E aí, essa habilidade é uma habilidade de 5º ano, tá certo? E aqui a gente leva para o professor conhecer. Então, olha só, a gente conseguiu aqui com que o professor de ciências e o professor de geografia conseguisse trabalhar isso. Então, volto a dizer, pessoal, tá difícil de vocês enxergarem, porém, esse material tá lá todo disponível para vocês poderem fazer uso deles, inclusive com esse exemplo aqui que a gente está dando, tá certo? Então, a gente pegou aquelas 3 habilidades, encontrou uma habilidade de suporte para trabalhar as 3, dei conhecimento para os outros professores, tá certo? E aí eu vou ver onde eu vou aplicar, que tipo de metodologia eu vou utilizar, tá certo? E que estratégias. Então, eu vou trabalhar com roda de conversa, eu vou trabalhar com eles em grupos produtivos também, tá certo? E aí, pessoal, tem todo um desenvolvimento, né? Na minha introdução, o que eu vou fazer? Eu vou trazer na roda de conversa, eu vou trazer uma ideia para eles, vou perguntar para eles a respeito lá se a minha pizza for dividida em tantas partes e eu comer tantas e o meu colega tiver uma divisão diferente da minha, quem comeu mais, quem comeu menos. E por incrível que pareça, gente, eles têm muita dificuldade nisso. Depois, a gente vai agrupá-los e lembrem-se que a gente tem que agrupá-los de forma de que esse grupo, né, que nesse grupo os conhecimentos, os saberes desses estudantes, eles sejam ali próximos. Porque se você colocar um que sabe muito perto daquele que sabe menos, que não sabe nada, não vai ter conversa. E aqui está a proposta, né, de uma questão e depois toda a parte do encaminhamento dela. E aqui, gente, eu trouxe para vocês as respostas. Então, é a divisão de um terreno. E aí, não existe uma única resposta. Então, a gente entende que, quando você não tem uma única resposta, a gente já tem um nível de problema muito mais elevado, embora seja uma atividade ali de 5º ano, tá certo? E aqui a gente tem a conclusão dela. Como é que vai ser feito a avaliação? Lembrem-se também, gente, eu vou fazer observação dos meus estudantes e ver quem vai melhorar, quem vai piorar, onde é que eu vou conseguir chegar com cada um deles. É extremamente importante que você crie o registro disso. Então, o registro por rubricas também é interessante, mas se não der tempo, você tem que colocar. Por quê? Porque você vai ver da onde cada estudante saiu e até onde ele vai chegar. Porque a gente não vai conseguir fazer isso com todos, tá certo? Bom, resumindo, para eu poder passar aqui o bastão para minha amiga Tatiana. O que a gente espera? Que o professor, partindo das habilidades em defasagens,
que já vão estar analisadas ali pelo seu PC, mas você também pode estar trabalhando com ela. Você vai fazer a criação e aplicação de um plano de recuperação utilizando as habilidades de suporte. Qual que é o desdobramento dessa ação? A gente pensa numa melhoria do índice de aprendizagens dos estudantes. Como é que eu, da diretoria, consigo evidenciar isso? Eu consigo ver pela AP. Só que lembrem-se, gente, vamos ver, ó, lá aquele pessoal de matemática era 28% o nível de acerto deles. O que é melhor que 28%? A partir de 29%, a média de acertos da turma já é melhor, tá certo? Então, eu vou me despedir aqui de vocês e vou passar o bastão para minha amiga Tatiana. Tá certo, pessoal? Muito obrigada, né, por essa interação. E eu vou passar para a Tatiana. Tati, é com você, meu bem. Olá, sou Tatiana, PEC de Língua Portuguesa da Diretoria de Santo André. Como a Cristina apresentou anteriormente, essa semana de ATPC a gente vai falar da SEI, Semana de Estudos Intensivos, e agora nosso foco é a língua portuguesa. Aqui a gente tem uma explicação do que é e para que serve as semanas de estudos intensivos. Elas servem para recuperar e aprofundar a aprendizagem de todos os estudantes de acordo com suas necessidades de aprendizagens até o momento. As semanas de estudos intensivos apoiarão toda a equipe escolar no planejamento de estratégias, metodologias e sequências didáticas que possibilitem aos alunos recuperar ou adquirir as habilidades e competências necessárias para o ano e série correspondente. Elas estão previstas para acontecer após a realização das atividades diagnósticas e de processo, de forma a direcionar a atuação dos professores a partir da análise dos percursos de aprendizagem dos estudantes. A escola tem autonomia para fazer a semana de estudos intensivos conforme a sua realidade. Cada componente elabora sua própria estratégia para trabalhar as habilidades que os estudantes já dominam e quais eles ainda precisam recuperar. Devem ser planejadas atividades e metodologias para trabalhar com as habilidades previstas para essa semana. Uma possibilidade é a estratégia de agrupamentos produtivos. O que são esses agrupamentos? Vocês agruparem os alunos de acordo com os níveis de proficiência deles. Então, vocês fizeram aí a análise das habilidades que vocês precisam resgatar, que cada escola tem a sua realidade. Mediante essas habilidades, a gente pode agrupar os alunos, né, retirá-los das suas turmas de origem e reagrupá-los mediante ao nível de proficiência, só para essa semana. Então, eu posso pegar os alunos do primeiro ano e, dentro do próprio primeiro ano, reagrupar os meus alunos de acordo com o que eles têm mais capacidade, com o que eles têm mais habilidades. E aí eu planejo as minhas atividades mediante ao nível de proficiência de cada grupo que eu tenho. Então, isso é um modo de acontecer. Ou também eu posso continuar no primeiro A, no primeiro B, no nono A, né, nas minhas próprias salas de origem e trabalhando de acordo com as habilidades. Aí eu trabalho com todo as habilidades que eu consegui reconhecer aí. Eu trouxe aqui essa fala de Vygotsky para a gente entender a importância de trabalhar agrupamento e de trabalhar em conjunto com os alunos, né, de fazer o trabalho em dupla, mesmo em grupo, né, o quão importante é para eles. O bom aprendizado é aquele que foca o potencial que o aluno pode desenvolver com a ajuda de outros. Trabalhar em grupo, então, não é apenas importante, mas fundamental para ele. Então, que a gente pense nisso, que a gente elabore atividades, que a gente possa unir esse conjunto, aí, trazer os alunos para a atividade, fazer com que se mescle aí os conhecimentos na sala de aula, que o aluno interaja, né, que eu consiga trabalhar, eu ensine meu próximo, né? Ele sempre tem alguma coisa para ensinar um para o outro. Isso é muito importante a gente trabalhar em sala de aula. Por que é importante, né? Qual a importância de trabalhar com as habilidades essenciais e de suporte, né? Por que devemos trabalhar essas habilidades, né? Por que é tão importante estar sempre fazendo esse resgate, né? Fazer com que o aluno veja a habilidade, revisite essa habilidade e está sempre trabalhando isso. As habilidades, elas garantem o desenvolvimento das aprendizagens mais importantes para os estudantes avançarem em seu percurso educacional. A competência, ela não se alcança, ela se desenvolve. Competência é fazer bem tudo aquilo que nos propomos a fazer. Agora vamos fazer um parâmetro entre o que traz o currículo paulista e as habilidades tratadas na AP.
A gente vai ver aqui um pouquinho do sexto ano, de algumas habilidades aí que eu peguei da P, e depois a gente vai fazer uma análise mais profunda no nono ano. A gente está aqui na página do CAED, da plataforma CAED. Eu peguei aqui o resultado da P, a P1 de 2022, sexto ano, índice da diretoria de ensino, não é de nenhuma escola de Santo André, é da diretoria de Santo André. Então, eu peguei aqui a habilidade 2, que é uma habilidade de ter trabalhado no terceiro ao quinto ano dos anos iniciais, e uma habilidade trabalhada no quarto ano, que é a habilidade 4. Tá? Então, a habilidade 2 aqui, de terceiro ano, eu tenho inferir informações implícitas na leitura de textos de diferentes gêneros. Essa habilidade eu tenho 61% de acertos. 61, mais da metade. Sim, é mais da metade. Mas eu estou no sexto ano falando de uma habilidade que eles começaram a ver no terceiro ano. É preocupante. Eu tenho 40% de alunos no sexto ano que não compreenderam, não conseguem, não têm uma habilidade de terceiro ano. Isso é preocupante. Eu tenho mais de 50% dos alunos do sexto ano que não compreenderam ainda uma habilidade de quarto ano. Esse é o trabalho que a gente precisa fazer. A gente teve 2 anos de pandemia, certo, né? Eu tenho alunos aí que estão no sexto ano, que o último ano que fizeram na escola foi o terceiro ano, que estavam, né, presentes todos os dias na escola, mas eu não posso deixar isso só porque eu tive uma pandemia, então isso é uma coisa normal. Não, eu tenho que resgatar, tá? Então eu não posso deixar passar, né, que 40% dos meus alunos aí não tem o conhecimento pleno de uma habilidade de terceiro ano do ensino fundamental, anos iniciais. Tá? A gente tem que resgatar isso, a gente tem que fazer esse trabalho. Aqui, ó, só para destacar para vocês, né, a gente tem lá a habilidade, né, habilidade 2 aqui da P, inferir informações implícitas. Essa habilidade ela foi vista pelo aluno pela primeira vez no terceiro ano, no quarto bimestre. Tá? Então, desde o quarto bimestre do terceiro ano, o aluno vem revisitando essa habilidade aí com uma certa frequência. Tá? Ele vem trabalhando essa habilidade e ela ainda não está plenamente desenvolvida. Então, claro que a gente tem consciência de que nós ficamos 2 anos aí em pandemia, numa educação remota, e que isso ocasionou uma perda de conteúdo tremenda. Tá? Então, por isso que a gente fala, resgatar as habilidades nunca se fez tão necessário quanto está se fazendo agora, né? Depois de tanto tempo aí de uma educação remota, de uma perda educacional assim terrível para os nossos estudantes. Aqui, né, ainda na plataforma CAED, você vai lá, eu tenho a habilidade, né, essa mesma habilidade, habilidade 2, inferir informações, e aí quando você clica nesse olhinho, aí nesse ícone que parece um olhinho, ele vem um modelo de questão, né, de uma prova da AP que os alunos responderam. Tá? Realmente a gente não tem certeza que esta prova, esta questão, essa charge aqui foi a prova que o seu aluno, né, respondeu. Tá? Mas é um exemplo de como ela foi apresentada na avaliação. Isso é um déficit da plataforma. A gente não sabe se exatamente o meu aluno fez essa atividade, fez essa questão, né, e teve dúvida nessa questão. Mas é até legal, porque eu posso pegar essa questão, né, esse é um exemplo, eu posso pegar essa questão e trabalhar com ele na sala de aula, né, como uma atividade até mesmo da semana de estudos intensivos. Bom, agora a gente vai fazer aqui o mesmo parâmetro, né, com o nono ano do ensino fundamental, anos finais, tá? A gente vai pegar as habilidades agora do nono ano. Tem aqui o CAED, agora do nono ano, né, também o índice da diretoria de ensino. Aqui eu peguei a habilidade 5, que é uma habilidade de quinto ano, e a habilidade 7, que é uma habilidade de sexto e sétimo ano. Na habilidade de quinto ano, habilidade 5, eu tive 50% de acerto. E na habilidade 7, de sexto a sétimo ano, eu tive 55%. Ou seja, eu tenho 50% de alunos do nono ano que não possuem uma habilidade de quinto ano e uma habilidade de sexto e sétimo ano. Tá? Isso a gente precisa ver com muita clareza. Aqui eu destaquei, né, a habilidade do quinto ano, identificar em textos o uso de conjunções e a relação que estabelece entre as partes do texto. Tá? Essa habilidade ela foi passada pela primeira vez no primeiro bimestre do quinto ano, ensino fundamental, anos iniciais. Tá? Então é uma habilidade
que trata aí de conjunções. Ela foi vista no 5º ano e ela está sendo vista desde o 5º ano, né? Porque ela foi cobrada de novo no 9º ano. Tá? E compreender o uso de conjunções é importante, principalmente para o aluno de 9º ano, né? Que está indo para o ensino médio. Tá? É importante para que ele consiga inferir sentido, ler com competência, ter fluência, ter proficiência, tanto na leitura quanto na escrita. A gente sabe que a conjunção é o que nos dá toda a coesão do texto. Né? Ela tem a função de unir, de atribuir sentido ao texto. Se eu não uso uma conjunção, se eu não a uso de forma correta, eu vou ter um texto com sentido prejudicado, né? Não vai estar pleno o sentido do meu texto. E a gente tem metade dos alunos que não conseguem compreender isso. Aqui eu peguei uma outra habilidade, tá? Analisar em diferentes textos os efeitos de sentido decorrente do uso de figuras de linguagem. Eu tenho aqui 54% dos meus estudantes que não têm essa habilidade. Essa habilidade aqui é uma habilidade de 6º ano, tá? Porque eu acabei não tá marcado aqui no slide, mas é uma habilidade de 6º ano e a gente está no 9º ano. Ó, aqui eu cliquei lá naquele olhinho, né, e peguei o exemplo aí da questão aplicada na AP. Realmente não sei se foi essa que meu aluno fez, mas eu sei que é uma habilidade de 6º ano que foi cobrada no 9º ano e aqui eu tenho um exemplo de atividade que eu até posso usar. Aqui eu tenho todas as 15 habilidades que foram trabalhadas na P1 do 9º ano, tá? Eu separei algumas aqui, destaquei algumas. A gente vai ver que várias aí estão com péssimos índices de acerto, mas eu separei aqui propositalmente a habilidade 1, que é uma habilidade de 1º ao 5º ano, a habilidade 5, que é uma habilidade de 5º ano, e a habilidade 7, que é uma habilidade de 6º e 7º ano. Por que eu peguei essas habilidades, né? E não essa, por exemplo, que eu tenho aqui de 38% de acerto? Porque essa habilidade de 38% de acerto é uma habilidade de 8º ano. Né? Os meus alunos ainda estão em desenvolvimento nessa habilidade. Essa outra habilidade que eles têm 41% de acerto é uma habilidade de 8º e 9º. Ou seja, eles ainda têm até o 4º bimestre para resgatar essa habilidade. Agora, a habilidade 1, em que eles têm 68% de acerto, eu tenho aqui uma grande parte dos meus alunos de 9º ano que não possuem uma habilidade de 1º ano, que foi vista pela primeira vez no 1º ano do ensino fundamental, anos iniciais. Então, para mim, isso é muito pior do que eu ter aí mais de 50% que não sabe uma habilidade de 9º ano, que eles ainda têm até o 4º bimestre para resgatar. Eu ter 45% dos alunos que não sabem uma habilidade de 6º e 7º, eu ter 50%, metade da minha turma de 9º ano que não sabe uma habilidade de 5º ano, isso para mim é muito mais preocupante do que eu ter 60% de alunos que não sabem uma habilidade de 9º ano. Tá? Então, na hora que eu vou fazer essa habilidade, eu tenho que trabalhar o resgate das habilidades, mas eu tenho diversas habilidades aqui que eles exporam mal. Então, eu tenho que priorizar algumas. Como que eu vou priorizar? Eu tenho que dar uma prioridade. A minha prioridade, o que eu entendo como prioridade, é resgatar as habilidades que são marco de desenvolvimento, que são a base. Essas habilidades são muito mais importantes que eu resgate agora, numa recuperação intensiva, né, do que uma habilidade de 9º ano, que eu sei que eles vão continuar analisando aí até o 4º bimestre. O gráfico com a média de acerto do 9º ano, né, na AP1, da Diretoria de Ensino de Santo André. Como que a gente selecionou as habilidades com maior defasagem? Nós pegamos pela média de acerto. Então, a média de acerto, segundo a Diretoria de Ensino de Santo André, foi 56%. Vamos pegar as habilidades que eu tenho aí até 56% de acerto. A gente pode começar selecionando essas. Dentro dessas habilidades com média de 56% de acerto, eu tenho uma habilidade de 6º e 7º, eu tenho uma habilidade de 8º, eu tenho 3 habilidades de 8º e 9º. Aí eu vou para os anos iniciais, né, para as habilidades de suporte lá de marco de desenvolvimento. Aí eu tenho uma habilidade de 1º ao 5º ano. Tudo bem que essa habilidade não tem 56% de acerto, tenho mais, mas ela é de 1º ano. E eu tenho uma habilidade de 5º ano com 50%. Então, eu posso fazer uma seleção das habilidades por aí. Algumas formas a gente fazer a seleção das habilidades. Eu apresentei uma agora, que é mediante a média de acerto da sua sala, da sua escola.
Eu utilizei a média de acerto da diretoria de ensino, então eu peguei todas as habilidades que têm menor índice de 56%, mas não posso esquecer das habilidades que são marco de desenvolvimento, das habilidades ali base, né, que eles deveriam ter adquirido em séries muito anteriores, né, principalmente nos anos iniciais. Né? Então eu vou fazer a seleção dessas habilidades de acordo com a necessidade dos meus alunos. Não vou conseguir resgatar todas. Né? Se vocês forem ver, as habilidades de língua portuguesa do nono ano são diversas, baixas. Né? Então eu tenho que selecionar aquelas que são mais importantes para o meu aluno naquele momento. Aí que vão ser essenciais para que ele consiga continuar os estudos dele. Então, cada escola tem uma realidade, cada sala de aula tem uma realidade, cada turma tem uma realidade. Tá? É isso que o professor tem que levar em consideração. Semana passada, retrasada, nós fizemos uma formação com os professores coordenadores e nós passamos exatamente isso, como fazer esse resgate das habilidades, como fazer essa seleção das habilidades. Provavelmente eles já levaram aí para os professores na escola. E também a Cristina, né, passamos para o professor coordenador e a Cristina passou aí um modelo de plano de aula para vocês trabalharem aí a recuperação, tanto agora na semana de estudos intensivos, como essa recuperação que ela deve ocorrer durante o ano. Aqui a gente tem o desenvolvimento de uma habilidade. Então eu peguei a habilidade ali do nono ano, que caiu na P, né, a habilidade EF 89LP37, essa habilidade ela trata das figuras de linguagem. Como a gente fala que o conhecimento, né, o aprendizado, ele é uma espiral em que o aluno ele vê uma habilidade aqui, depois ele revisita ela em determinado momento e ele vai revisitando essa habilidade, né, aumentando o nível de dificuldade. Por isso que essa espiral ela não é igual de um caderno, ela vai aumentando, né? Ela vai tendo um diâmetro maior, porque ele vê, revisita e amplia. Aí ele viu, revisitou, ampliou, então ela vai aí girando. Essa habilidade, ele viu no 8º ano, né? Que ele viu lá ler de forma autônoma textos, ele viu no 7º, as figuras de linguagem, né, diferentes textos, o sentido das figuras de linguagem. Ele viu no 6º interpretar em poemas os efeitos produzidos pelos recursos expressivos. Então eu tenho aí já as figuras de linguagem de som, estrofação, rima, aliteração, né, as figuras de linguagem nos efeitos semânticos, os efeitos gráficos espaciais. No 5º ano, ele viu ler e compreender silenciosamente e em voz alta a fluência do texto, que é a questão da sonoridade, da prosódia. No 4º ano, ele viu a habilidade que ele ler e compreender com certa autonomia textos em diversos recursos sonoros, como rimas, aliterações, som, jogo de palavras. Né? Então, quando eu falo de recursos sonoros, eu já estou trabalhando as figuras de linguagem de som. No 3º ano, ele tem aí compreender efeitos de sentido decorrentes do uso de recursos rítmicos, sonoros, metáforas. No 2º ano, ele tem lá, no 2º e no 1º ano, apreciar poemas e outros textos versificados, observando rimas, a sonoridade. Isso já é um trabalho para trabalhar a literação mais adiante. Tá? Então, para vocês verem como que eles estão sempre revisitando, né? Eles estão ampliando o conhecimento até chegar na série que eles estão, tá? E essa habilidade aqui do 7º ano, EF67LP38, essa é uma habilidade que caiu na P1 do nono ano. Eu decidi terminar aqui com um exemplozinho de atividades para vocês, tá? Então esse material ele vai estar disponível no site da Diretoria de Ensino, na página do Núcleo Pedagógico. Coloquei aqui, né, um exemplo de uma atividade em que a gente resgata aí a habilidade de 6º e 7º ano, que é analisar em diferentes textos os efeitos de sentido decorrente do uso de figuras de linguagem. Aqui eu peguei alguns quadrinhos, né, e a gente vai trabalhar aí essas figuras de linguagem. Continua aqui, né, mais uma figurinha aqui, mais uma charge. Aí eu tenho o exercício 2, que eu tenho aqui 2 trechos, né, de poesia e também trabalhando a figura de linguagem. E vocês também podem pegar na plataforma CAED o exemplo de alguma questão que caiu dessa habilidade. Aqui só estão as respostas das questões anteriores. Outra habilidade aqui, né, identificar do 5º ano, identificar em texto o uso de conjunções e a relação que estabelece entre as partes do texto. Um trecho do poema do Carlos Drummond de Andrade, O Mundo é Grande. 4 questões aqui,
para ser analisar as conjunções. Mais uma aqui, a questão 5, né, em que ele tem que achar a conjunção aqui numa charge, né, que até fala sobre o Enem. E depois a questão 6, que é uma questão pós-leitura, todas elas trabalhando as conjunções dentro dos textos. Mais uma vez as respostas dos exercícios anteriores sobre conjunção. Último exemplo de atividade, da habilidade de 1º a 5º ano, construir o sentido de histórias em quadrinhos e tirinhas, entre outros gêneros, relacionando imagens e palavras, interpretando recursos gráficos. 3 questões para trabalhar esse gênero textual. As respostas das últimas questões. A gente viu aqui durante a TPC, né, a parte de língua portuguesa, 3 atividades de 3 habilidades que selecionamos para resgate mediante as médias de acerto da diretoria de ensino. Espero que nossa TPC tenha ajudado vocês aí, ajudem no trabalho das semanas de estudos intensíveis, ajudem no trabalho da seleção das habilidades que devem ser resgatadas. Espero que vocês tenham aí uma boa semana de formação de ATPC. Lembrando que o resgate das habilidades não é apenas responsabilidade do professor de língua portuguesa e matemática, mas de toda a equipe escolar. É só o trabalho em conjunto que vai ter um resultado efetivo na aprendizagem dos nossos alunos. Muito obrigada pela parceria, pela paciência. Qualquer dúvida, é só entrar em contato com o Núcleo Pedagógico. Todo o material já vai estar disponível no site da Diretoria de Ensino. Muito obrigada e uma boa semana.